noite, estamos aqui ao vivo. Nós vamos iniciar essa live para traduzir a LGPD para o maior número de pessoas possível. Eu vou convidar aqui um participante super especial. Deixe só eu convidá-lo. Aqui, achei o Mauro, que é o nosso convidado especial, para que ele possa participar da nossa live. Olá, Joel! Deixa eu convidar aqui o Mauro para que a gente possa começar essa festa por aqui. Achei. A gente possa começar o assunto. Olá, Mauro, excelente noite, tudo ótimo? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, e com você? Deixa eu só ajustar minha câmera aqui, senão a gente fica de testa cortada, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. O áudio para nós tá bem legal aqui. Se alguém tiver com dificuldade de ouvir aí, por gentileza, comente. Mauro, é um prazer te trazer aqui nessa live, né? Porque as pessoas te conheçam e saibam a importância desse trabalho que você vem realizando. Para nós é uma honra, porque a gente sabe que você está tão inteirado do assunto, né? Está exatamente dentro de todo o contexto. Você é um membro, né? Que atua também. Então, se apresente um pouquinho para o nosso público, para que a gente possa contar para eles um pouquinho sobre a LGPD. Tá certo. Só um minuto, pessoal, que ele não tá pegando o meu fone. Só um instante. Ok, O pessoal ajustes. de TI também tem problema com tecnologia, então. Lembrando que o Mauro é especialista também em tecnologia, né, Mauro? Isso, trabalho aí. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora tá bem melhor o áudio. Ótimo. Sim, eu sou profissional de TI desde 2010. E de lá para 2019 para cá eu comecei a me especializar na área de proteção de dados, com o advento aí da LGPD, a questão da GDPR. Então eu observei aí que seria um mercado interessante de estar me aprofundando. Então desde 2019, então, na verdade desde o final de 2018, aí lá durante 2019 inteiro eu comecei a fazer alguns cursos na área. Fui convidado aí para participar de alguns projetos, então do final de 2019 durante todo o ano 2020, participei aí de uns 3 projetos, né? Esse ano já mais alguns também. E nesse meio tempo aí, me afiliei à Associação dos Profissionais de Privacidade de Dados, então faço parte aí da NPPD também. Sou membro do Comitê de Segurança, onde também lá, junto com outros membros, a gente tem encontros mensais, onde a gente debate alguns temas sobre medidas técnicas que podem ser viáveis. Então a gente está sempre aí discutindo todos os assuntos referentes à lei. Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, essa minuta para pequenas empresas, que saiu semana passada. Teve aí o nosso presidente, aí, o comitê lá científico, lançou uma pesquisa para saber qual que era a opinião de todos os membros a respeito dessa minuta. E aí hoje foi para consulta pública, né? Levou as nossas preocupações. Então a gente já está aí há um tempo, aí já estamos aí debatendo LGPD quase que 24 horas por dia. Tá vivendo disso, né? É como respirar. Sobre Exatamente. a LGPD, Mauro, o que eu verifico assim nos meus clientes é inicialmente uma dúvida constante com relação a alguns procedimentos básicos, né? Então, nós poderíamos começar pelo que se trata, né? Trazer essa realidade, esse objetivo da lei, e daí avançar um pouquinho para a implementação, que eu acho que a sua visão interna, né, e como profissional de TI, é muito rica para nós, no sentido de, a LGPD tá aí, a aplicação tá aí, a vigência, mas como é que eu me posiciono? Como é que eu, como empresa, como eu, empresário, algumas vezes, né, a própria pessoa ali administrando os seus dados, seus clientes, enfim, como que eu me posiciono diante dessa exigência? Então, a gente pode começar pela essência da lei. Como é que você visualiza essa lei? Eu digo que essa lei, ela tem algumas diferenças das leis comuns, né? Você
que é da área jurídica, acho que você mesmo lendo ela já percebeu que ela tem algumas características diferentes. Ela é uma lei que é amigável, né? Você pode pegar a lei, ela é muito amigável, ela não tem tantos termos jurídicos, né? Ela é até um pouco mais técnica. Eu acho que para quem é de TI consegue entender melhor ela, porque ela toca em muitos pontos que para nós é comum no dia a dia, como governança, como boas práticas, como não repúdio. Então tem muitos termos que para nós é muito comum, para nós do TI. E até mesmo para quem é leigo, tanto da área jurídica como para a área de TI, ela não é uma lei que é tão complexa de se ler. Claro que surgem dúvidas, porque tem alguns termos que são muito específicos, que aí você tem que se aprofundar um pouco mais para estudar, para entender o conceito. Mas ela em si ela é uma lei, vamos dizer assim, realmente que voltada ao cliente, ao cidadão, né? Esse é Sim, um dos objetivos da lei, é proteger o cidadão. A gente até exatamente. brinca, que ela é um código do consumidor 2.0 para a era digital. Né? Exatamente. E em especial o motivo dela ter nascido, né? Que é essa questão de hoje em dia, essa comercialização de mailing, essa imersão no mundo digital. Então, essa questão eletrônica em que existem plataformas, sites, é todo um mundo, um universo diferente para algumas pessoas, né? Pequenos e médios empresários que estão ali iniciando esse processo e tudo mais, que podem também se adequar a isso de uma forma mais simples. Eu vejo muito se falar da LGPD, mas de uma forma complexa, que não consegue adentrar, né, naquela realidade do dia a dia do empresário. Então, se você está assistindo essa live, se você conhece alguém que é empresário, compartilha com ele também, porque é bem importante que ele tenha essa consciência de que, ok, a lei existe, nós somos técnicos na lei, mas também existe a possibilidade de simplificar isso. E por isso o tema da nossa live, né? Traduzindo a LGPD, para que você tenha a consciência e consiga, de alguma forma, implementar ela na sua empresa. Exatamente. Para pequenos e médios empresários, os projetos que eu tenho atuado, a gente sempre deixa claro que o objetivo ali é ajudar o empresário a dar um passo a mais na maturidade da sua empresa. Porque a LGPD, quando você inicia um projeto, ele é um projeto que vai na raiz do negócio. É uma mudança de cultura, você acaba melhorando processos, investimentos, relação com o cliente, com parceiros, com fornecedores. Então, todas as empresas que saem desse projeto acabam saindo com uma visão de mercado. Porque a gente traz as boas práticas, que normalmente só as grandes acabam valorizando, e aí a LGPD dá essa oportunidade para a pequena ter um pouco de acesso a essa boa prática. Claro que aí respeitando o universo, né, de cada uma, vamos dizer assim, a sua individualidade, porque cada empresa tem uma cultura, né, cada empresa tem uma personalidade, a gente procura respeitar essa personalidade e de acordo com o que realmente é necessário, é importante para ela, É. certo? A gente não... Eu vejo, por exemplo, Mauro, daí da realidade, né, de alguns clientes, é trazer esse contexto de governança corporativa, porque a governança ela trata exatamente da formalidade desses documentos que são necessários para que você tenha o mínimo possível de domínio ali sobre o que você faz, sobre a sua atividade. Então, para esses pequenos, médios e os grandes já estão exigindo, né, inclusive, essa regularidade. Então, a gente passa ali por uma base de política de privacidade, de que forma que eu me adequo a essa necessidade que talvez eu possa ser um fornecedor de serviço para um grande. Exatamente. Está se tornando pré-requisito, porque a LGPD ela se torna um parâmetro de governança, que nem você falou. Se aquela empresa ela tem uma adequação à LGPD, então automaticamente ela tem processos bem estruturados, ela tem uma análise de risco, ela tem um mapeamento de dados, ela tem um apoio jurídico robusto por trás, que auxilia, que recomenda. Então já atesta para um grande que está procurando um parceiro de mercado para lançar um produto novo, para desenvolver um novo serviço,
aquilo já é um atestado de que aquela empresa, ela é séria. Sim. Então passa essa visibilidade, né? Passa essa boa imagem. E ela se preocupa, né, com a adequação desses dados do cliente, porque nós iniciamos aqui dizendo a LGPD ela trata exatamente dos dados pessoais do seu cliente. Então, é um assunto super importante, porque à medida que você colhe esses dados, né, e trazendo para um contexto de organização interna e base de dados, quais são aqueles dados que realmente são necessários? Então, o que eu preciso de fato colher do meu cliente, porque a partir do momento que eu colho esse dado, ele entra na minha esteira de dados e torna ali um risco para mim, inclusive, se eu não souber administrar e gerir esse dado. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Exatamente, porque agora muda um pouco aquele conceito. Ah, na via das dúvidas, pega tudo. Isso. Se precisar, a gente já tem. Esse conceito vai morrer. Até porque os próprios clientes estão se adequando a isso, estão se conscientizando. Então, se você pede uma informação que é estranho para aquele serviço, para aquele negócio, ele mesmo já vai perguntar, tá, mas espera aí. Porque para eu pegar e comprar um carro, você precisa saber meu tipo sanguíneo. Exatamente. Qual é o sentido disso? Faria sentido se fosse para o seguro, talvez. Né? Uhum. Talvez, sei lá, você foi acidentado, na hora que for o resgate, talvez já está lá, mas para comprar um carro, É. entendeu? Então, A coerência, né? Trazer a coerência exatamente. para aquela atividade. Então, dentro dessa, eu vejo muito como um quebra-cabeças, né? Por qual motivo eu estou buscando esse dado? E daí, dentro da realidade empresarial hoje, existe esse compartilhamento. Então, acho que isso é importante da gente destacar, porque a partir do momento que eu compartilho esse dado, e daí com a LGPD surge a responsabilidade por ele, eu compartilho também a responsabilidade. Então, se essa pessoa que tem esse dado, que está sob posse desse dado, ela não sabe gerir, daí você também, como pessoa que compartilhou, corre esse risco. Exatamente, é responsabilidade civil. Isso está até previsto em lei. Uma vez que você compartilhou esse dado, você entende-se que você tomou as medidas para saber se esse parceiro de negócio com quem você está compartilhando os dados, ele tem o mesmo nível de proteção que você exige no momento da coleta, certo? E claro, Leandro, os colaboradores precisam ter noção do uso. Uma das etapas mais importantes do projeto é a conscientização. Tanto que quando você inicia o projeto, uma das primeiras etapas é a conscientização dos colaboradores. Isso vai desde a alta gestão até, até a base, né, da empresa. E dentro dessa conscientização, Mauro, daí a importância de ser simples, né? De ser um processo que não exija uma intensidade ali de medo, né? De trazer para esse contexto do empregado, do colaborador, uma cobrança robusta. Eu acho que a conscientização ela tem que ser de forma simples e clara, para que essa pessoa entenda a responsabilidade dela diante da esteira de dados e para que ela também saiba o que fazer. Né? É isso que eu sinto um pouco de falta no mercado, de como essas pessoas se relacionam com esse treinamento. Isso, quando a gente vai fazer um treinamento, a gente sempre olha vai ser a finalidade daquele público. Um treinamento de conscientização para um atendente de telemarketing, ele é diferente de uma conscientização que você vai entregar para os CEOs da empresa, para os Level C. Sim. Para os Level C, você vai explicar quais são os impactos de risco, os impactos jurídicos, como aquilo vai afetar a imagem. Para um atendente, você vai explicar as finalidades, o porquê que a empresa está precisando daquele dado, como é que a empresa vai tratar, talvez o período de retenção, que vão ser perguntas mais comuns do titular. Um CEO não, ele já vai estar em nível ali, respondendo talvez à autoridade, respondendo a outras empresas, respondendo a outros parceiros comerciais. Então, tem que se ter essa visão de qual vai ser a linguagem que você vai utilizar na conscientização. Sim, e daí personalizar, né? É um treinamento que sempre é personalizado para a necessidade. Exatamente.
Outra coisa que chama atenção é, por exemplo, tem algumas empresas que elas não terão, inclusive, todos os agentes ali determinados pela LGPD. Mas é importante que nesse contexto você se adeque a essa legislação. Então, se eu não tenho ali, não tenho 10 colaboradores, eu tenho dois. Esses dois, eles precisam estar enquadrados, né, dentro dessa realidade, para que, havendo qualquer fiscalização, seja possível responder diante desses colaboradores. Muitas das vezes, né, hoje mesmo veio uma pergunta no Insta de quem é o DPO. Então, o DPO, por vezes, ele pode ser o próprio dono da empresa. Né? Então, não complicar a ponto de não acessar essa informação, não estabelecer, porque é super importante. O sucesso da empresa hoje depende também dessa implementação. Exato. Hoje está tendo uma consulta pública, que iniciou até hoje e vai continuar amanhã, sobre essa questão de pequenas empresas. É necessário ter um DPO ou encarregado, né? O DPO é um termo que ficou popularizado porque é o termo usado na Europa, mas aqui para nós, no contexto brasileiro, é encarregado de dados, mas enfim, são sinônimos. E nessa minuta, desobriga as pequenas empresas a terem um DPO nomeado. Mas há um porém. Não desobriga a ter um canal de comunicação. Então, meio que, se vai ter um canal de comunicação, a pessoa que vai responder, ela vai ser DPO. Então, Exatamente. assim... Exatamente, eu vejo essa questão de desmistificar. Então, para que eu não complique, daí esse empresário não tem que contratar alguém para ser o DPO, eu trago ali um canal de comunicação. Mas o objetivo é o mesmo, né? Exatamente. E se você vai ter um canal de comunicação, você tem que ter processos. Você tem que já saber, tá, se eu receber uma mensagem, o que eu vou fazer com isso? Sim. Então, isso acaba, na prática, sendo, ao meu ver, a mesma coisa. Se você vai ter um canal de comunicação, você vai receber aquela resposta, vai entender. Então, o mínimo você vai ter que entender da lei, o mínimo você vai ter que saber quais são os direitos titulares, o que é que você tem que fazer para responder essa pessoa. Então, assim, não tem muito para onde fugir. E o que pega aqui, por exemplo, se você presta serviço para uma média, grande empresa, um ponto de atenção, se essa pequena e média tiver um DPO, tiver um encarregado, então se prepare que você vai ter que ter algum nível de adequação. Então, muito provavelmente, você vai ter que ter um DPO ou, que nem você falou, o dono da empresa vai ter que se especializar, vai ter que correr atrás, buscar uma formação, um curso, para entender a LGPD no nível que ele consiga se relacionar com esses parceiros comerciais. Eu vou bastante pela consultoria, né? Porque o empresário, por vezes, ele acaba não tendo esse tempo de ter o curso, de passar por esse procedimento, mas ele precisa da informação. Então, como é que eu consigo trazer isso para minha realidade? Então, eu como empresário, eu estou atolado, eu preciso pagar, eu preciso responder, eu preciso fazer. Como é que eu tenho esse respiro, ou como é que eu encontro a solução que seja básica e já mastigada ali para mim, para que eu possa me relacionar com essa empresa, para que eu possa trazer para o meu contexto empresarial um relacionamento diante de revisão de contrato, diante de entender essa importância. Né? Então... Hoje já tem muitos escritórios que estão oferecendo aí o que a gente chama de DPO AAS, DPO as a Service. Então são empresas, escritórios que se especializam em prestar uma orientação. Então vai lá, procura entender qual que é a necessidade e você pode até contratar ele para serviços pontuais. Que nem, por exemplo, hoje você contrata um contador para talvez fazer sua declaração de imposto de renda. Então você pode contratar talvez um DPO encarregado para quando você tiver uma solicitação, esse DPO vai receber a solicitação e ele vai tomar os caminhos analisar necessários. E orientar, né? Exatamente. Então, há esses caminhos, né? Então, surgiu aí um novo mercado, né? Uma nova profissão que é esse DPO consultor que a gente chama. Que ele vai lá e auxilia, né? Sim.
a Chon Contabilidade colocou aqui, minha preocupação, os microempresários. Muitos não têm condições de arcar com essa implementação. Daí falando um pouquinho da experiência, né, que a gente tem encontrado aí, sim, a implementação completa, ela tem um custo, né, ela precisa de um ajuste, ela precisa de documentos pontuais, trazer essa realidade. Mas também existe a possibilidade de que isso seja feito por módulos. Então, por exemplo, à medida que eu assumo uma implementação dentro da empresa, eu posso adequar também esse valor à realidade dessa empresa. Então, quais são os dados? Primeiro é uma consulta básica, né, no sentido de quais são os dados que você tem gerido, quais são os contratos que você precisa revisar. E daí, quando eu tenho essa visualização do panorama da empresa, que esse microempresário ele vai ter um volume muito menor de demanda. Então, aí dentro desse sistema, entendendo com os colaboradores que eu preciso treinar, entendendo de que forma que eu trago a segurança para essa empresa, mas que eu não onere exponencialmente esse microempresário. Então, essa é uma saída, trazer a personalização para essa empresa, entendendo quais são os limites dela. E daí também existe a possibilidade de dividir por módulos. Então, olha, daqui em 2 meses, o que a gente consegue implementar nessa empresa? O que é mais importante? Hoje, o ponto principal é esse contrato que eu preciso fazer com uma pequena ou média empresa que me exija a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, então a gente atende essa demanda. Passado isso, a gente vai para uma próxima implementação. Eu preciso treinar os meus colaboradores. Então, uma forma de fazer isso assertivamente, como a Chon bem colocou aqui, é exatamente ter a consciência. A partir do momento que eu tenho a consciência, eu consigo realizar essa implementação, mesmo que existam limites financeiros aí, né? Uma coisa aí que você tem que se atentar muito, que, por exemplo, qual que é o tipo de negócio? Tá? Uma coisa que a gente está batendo muito na tecla aí, você não pode nivelar os microempresários só porque eles são micros e você falar, a gente tem que flexibilizar. É diferente o microempresário que ele vende frutas, ele tem uma quitanda, do microempresário que está desenvolvendo um software, um aplicativo que oferece serviços de saúde, serviços médicos. São dois pesos totalmente diferentes. Tá? Então é uma coisa que aí nós aí da associação, os profissionais da área, a gente bate no pé que, primeiro, qual que é o seu negócio? Qual que é o seu objetivo? Cara, se você trata dados, você vai ter que se adequar de alguma forma. Como é que eu vou me adequar? Eu não tenho condições. Procura um especialista, ele vai te dar orientações. Então, fecha um grupo, talvez, né? Pega outros microempresários que têm o mesmo segmento, têm as mesmas dúvidas, fecha um grupo e contrata uma pessoa, divide os custos. Porque já que como as atividades são similares, é mais fácil você fazer tudo de uma vez, né? E todo mundo aprende junto. É parecido com o que cooperativas fazem. Elas não se unem para talvez implantar um recurso, para dividir custos. Então, há meios aí de buscar essa adequação. Não é aquela coisa, a gente parte do princípio da boa-fé. A própria Lei Geral de Proteção de Dados fala que para você se livrar talvez de uma multa, de uma sanção, de alguma coisa, você tem que ter uma boa-fé. Então você tem que demonstrar que você de alguma forma tentou se adequar. Né? Isso é o mais importante. E às vezes, por exemplo, para esse vendedor de frutas que você colocou no início, é tão mais simples, né? Porque ele não tem uma operação tão complexa. Uma consulta, uma orientação, uma implementação básica para ele já vai servir. E adorei essa ideia de fazer grupos, né? Conjuntamente, porque tem muita informação que dá para nivelar para determinado patamar de empresário. E daí, de uma vez só, trazer essa informação que o empresário já vá, por exemplo, trabalhar ali um consentimento, uma política geral, mas que dentro da realidade dele ele consiga personalizar. Então, sim, é uma ótima ideia. Gratidão pelo compartilhamento. E daí, Mauro? E aqui a gente fala, solução para tudo a gente tem, basta querer e ter vontade, né? Isso. E daí, Mauro, passando para multa, que você colocou aí na última frase, né? Fiscalização, multa. Como é que você vê isso dentro dessa organização que você participa? A NPD já deixou claro que
os primeiros passos dela serão de conscientização, tá? Então ela não é uma autoridade que ela tem um viés de só gerar dinheiro através de multas. Então ela já deixou claro aí que os primeiros passos dela serão nesse sentido, conscientizar tanto os empresários quanto os cidadãos. Mas o problema está nas outras entidades. Então você vê aí Ministério Público, você vê PROCON, você vê Tribunal de Justiça aplicando multas ou processos jurídicos com base na LGPD. Entendeu? Então, o maior risco está nessas outras instituições, ok? Até porque elas não estão erradas, é o papel delas, elas têm que ter alguma coisa para se basear nas execuções delas. Então, elas usam a LGPD, que hoje é a lei referência para a parte de dados, né? E outro risco que eu vejo é mais a parte também comercial, a parte de mercado. As empresas perdendo contratos porque não estão adequadas, né? Já tive casos aí de cliente chegar desesperado porque o principal cliente aí deu um prazo de 15 dias para entregar o mínimo de adequação. E a gente teve que correr de fazer um trabalho, uma força-tarefa, para poder pelo menos entregar o que esse cliente exigia. Empresas aí que estão deixando de participar de licitação porque LGPD se tornou um pré-requisito. Então, hoje o risco maior é o do mercado. Você ficar para trás em termos competitivos por não estar adequado, né? Por não ter ali um documento, não ter um plano de ação, não ter essa governança referente à Estabelecida. proteção de dados. Exatamente. Essa é um ponto muito importante, e daí eu trago outros dois pontos importantes, que inicialmente o cliente ele está atento a essa informação. Então, à medida que, ok, essa fiscalização por parte dos órgãos está mais amena, um simples acionar, um simples denunciar pode trazer um contexto de multa e de fiscalização interna, que daí abre uma seara de coisas, né? Então, essa governança é importantíssima, porque o seu cliente, sim, está atento a essa lei. Segundo ponto, é trazer para essas questões a publicidade da sua empresa. Então, como é que a sua empresa é vista perante o mercado se você for divulgado na mídia, que nós estamos vendo a todo momento, e que você não cuida dos dados do seu cliente, sabe? Acho que esse é um ponto muito importante. Eu, como cliente, eu olho para essas empresas e digo, meu Deus do céu, o que estão fazendo com o meu dado? Que estão compartilhando, são informações que eu confiei a essa empresa e, de fato, ela não está gerindo esses dados. Exatamente, aquilo, voltando um pouquinho lá atrás, você mostra boa imagem, você mostra sua boa fé, né? A partir de que se eu como empresa não estou preocupado com o dado do meu cliente, como é que essa empresa ela é vista? Como é que essa empresa trata um funcionário? Como é que essa empresa trata meio ambiente? Como é que essa empresa ela tem um papel social? Isso leva a vários outros questionamentos, né? Então você já começa a falar, pô, se é um negócio que está em lei, já está promulgado, já está valendo, e essa empresa não leva a sério, né? Então acho que pegando até o gancho aí, não sei quem foi que perguntou, quem foi aqui, o Ivequilibrium. Ivequilibrium perguntou se a LGPD ela só trata de dados digitais. Não, Ivequilibrium. Dados, não importa onde ele esteja, pode ser uma anotação num bloco de papel, você colocou o nome e RG do seu cliente ali, já é um dado que você tem que cuidar. Você é responsável por aquele dado, certo? Então, vai pegando esse gancho, o seu gancho aí, está totalmente ligado à imagem da empresa, à imagem de responsabilidade civil, social da empresa, essa proteção dos dados. Mas, poxa, mas por que isso é tão crítico? Por que isso é tão sensível? Se você pegar hoje as maiores companhias do mundo, eu não lembro de cabeça agora, mas as maiores aí, o negócio principal é dados. Você pega a Amazon, você pega a Google, você pega a Facebook, o negócio principal deles não é mídia social, não é vender livro, não. O negócio principal é coletar seus dados, é criar um padrão, é fazer você consumir um produto inconscientemente
e a partir disso eles gerarem mais produtos que de forma consciente você passa a consumir ainda mais. É Sim. errado? Não- Bom, aí já entramos em questões éticas, morais, Uhum. enfim. Mas acredito que não seja errado, porque hoje nós temos isso como uma moeda de troca, né? Em algumas empresas existe esse relacionamento exatamente para compartilhar dados. Eu acho que o mais importante dessa questão é entender se essa pessoa que você está compartilhando dados, se esse parceiro está de acordo e se vocês têm ali estabelecido um acordo escrito, um acordo que te traga ali uma defesa caso esse dado vazar por parte desse parceiro. Então, ok, existe hoje um mercado de compartilhamento de dados, até onde eu posso avançar, até onde eu preciso desse ok do meu cliente para avançar, né? Até mesmo para trazer esse contexto de, ei, fui uma indicação de fulano, posso te apresentar o meu produto? Né? Que aí já é um primeiro consentimento, é um primeiro aceite. Trazer para esse contexto a realidade diante de termos claros, contratos claros com esse parceiro que foi compartilhado, enfim, com esses relacionamentos que você tem perante a sua atividade. Um exemplo claro, por exemplo, eu fiz uma matrícula no curso de pós-graduação. E lá no contrato, eu cheguei na parte de proteção de dados, e lá eles deixam claro que aqueles dados que eu estou incluindo ali, eles seriam compartilhados com parceiros estratégicos de negócio. Mas a qualquer momento, eu poderia retirar o consentimento direto na plataforma desses parceiros. Bom, o que é que Sim. aconteceu? Eu terminei de fazer a matrícula, não deu meia hora, já comecei a receber e-mails de fulano de empresa tal, de não sei o quê. Eu falei, tá, beleza, vamos ver se tem alguma coisa que me interessa. Aí, vendo ali, tá, beleza. Lia, não me interessava, tinha a questão de me desinscrever daquelas newsletters, me desinscrevia, pronto, parei de receber. Ok, tá, eu fui avisado que aqueles dados seriam compartilhados e eu poderia retirar o consentimento. Testei, deu certo, então ok, Funcionou! Que funcionou. vitória! Mas qual que é o ponto de atenção aí? Esse aviso tem que ser dado na coleta. Não adianta você coletar, compartilhar e depois quem pegou esse seu dado pediu consentimento. Aí você já infringiu a lei, Pois certo? é. Porque Esse já cuidado, fugiu né? a Tem que ter finalidade. inicialmente no contrato. Porque se esse parceiro avança, você está ali responsável de forma igual, né? Exatamente. Outra questão, agora adentrando um pouquinho na implementação, porque acho que é uma cerejinha do bolo você estar aqui, porque nós visualizamos a lei, nós entendemos, nós trazemos o conceito, o consentimento e tudo mais. Mas para quem é da área de TI, que trabalha exatamente a segurança, né, dentro dessas plataformas, quais são algumas dicas que você pode dar para a gente estar seguro diante dessa realidade eletrônica que persegue a todos nós, que está aí no nosso dia a dia? Então, o contexto da segurança da informação, ela é muito ampla e vai depender muito da característica do negócio de cada um. Por exemplo, a segurança que eu aplico para um restaurante é diferente da segurança que eu vou aplicar para o escritório da Viviane. São, são contextos diferentes. Então é necessário ter essa visão de, primeiro, chegar, entender, fazer essa análise, entender o que é que essa pessoa utiliza de tecnologia. E quando eu falo tecnologia, a gente não precisa aí se resumir só a computador, celular, porque tecnologia é tudo aquilo que automatiza um processo, facilita um trabalho. Então, às vezes, uma máquina de corte que você tem ali é uma tecnologia, é um produto que facilita seu dia a dia. Então, você tem que entender o que essa empresa ela tem de uso para tratar dados, né? Se ela utiliza papel, se ela tem uma máquina de xerox, um mimeógrafo ali, sei lá, não sei nem se existe mimeógrafo ainda, mas é uma tecnologia. A partir daí você começa a ver quais controles de segurança você pode aplicar. Você passa a entender o que é que aquilo gera de risco, e aí a partir daí você começa a falar, tá, tem esse risco tal, então a gente minimiza, mitiga ou elimina de tal maneira. Então vem tudo que nem você disse antes. A gente faz uma análise inicial, né? Junta ali, coleta informações, entende o coração do negócio, como funciona o negócio, faz aquele trabalho de conscientizar o pessoal, falar, olha pessoal, a gente vai começar um trabalho aqui agora, a gente precisa da ajuda de todo mundo,
A gente precisa entender o que é que vocês fazem aqui para que a gente possa entender onde estão os riscos, onde que a gente tem que atacar. Porque o que é interessante da segurança da informação, a segurança da informação, como a gente diz, é informação. E a informação está em todo lugar. E o que a gente primeiro tenta proteger, não é nem o computador, nada, é primeiro as pessoas. Sim. Porque se a gente não proteger as pessoas, aquelas pessoas se perderem, morreu a informação. Quem que vai operar aquela informação? Então, tem esse trabalho de conscientização humana para que eles entendam a importância de aplicar as boas práticas, as políticas, entendeu? E aí sim, a partir daí que a gente fez toda essa parte de levantamento, fez essa parte de conscientização, aí a gente monta um plano de ação em cima do que a gente identificou que são os pontos críticos, né? Então fala, tá, pessoal, vamos começar a trabalhar nisso. Isso aqui é crítico, é isso, tem que ser medida inicial, sei lá, tem que publicar o aviso de privacidade, tem que começar a avisar os parceiros que a partir de agora, olha, a gente vai ter que fazer uma aditiva aqui, um contratinho, né? A gente precisa tratar dados dessa forma. E aí o trabalho segue para aquela questão de mapeamento, levantamento de todos os dados, e aí faz uma outra análise de risco, agora esse sim, focado para o uso de dados pessoais, e aí vê que tipo de tecnologia que a gente pode colocar ali. Você não tem um backup? Vamos implantar uma rotina de backup. Você não exclui nenhum dado. Tá, por que não exclui dado? É por um motivo legal? Você tem alguma base jurídica para você manter esses dados? Não tem? Então vamos eliminar o excesso. Né? O dado que você não precisa, vamos excluir. Então são medidas que a gente traz de acordo com a realidade do cliente. Até porque entendendo que de acordo com o cliente, né, a gente vai entender exatamente a fundo essa legislação. Por exemplo, eu preciso ter alguns prontuários ali arquivados, eu preciso ter só apenas dados iniciais, como esses dados identificam ou não o meu cliente, né? Toda uma construção. Mas por que eu te fiz essa pergunta relacionada, inclusive, à TI? Porque algumas pessoas imaginam que só aquele cadeadinho, né, de segurança vai resguardar de alguma forma essa base de dados. Então, só para a gente entender bem, não é, dentro do TI, existem pequenos ajustes que eu já possa fazer hoje na minha empresa que me resguardam um pouco mais sobre essa análise ou base de dados. Olha, a gente diz que toda empresa, a segurança básica, ela tem ali um antivírus, uma segmentação de rede, que a gente pode traduzir isso como firewall, e backup dos seus dados, certo? Isso é uma segurança básica. Para quem tem uma empresa aí, uma estrutura de TI, e aí volta a dizer, isso é a base, né? Você começa dali. O Se você básico é isso. É, isso para proteger sua infra interna de TI. Né? Tá. Quer dizer, eu, Mauro, tenho aqui meu escritório, trabalho aqui, mesmo que eu trabalhe de casa, mas, eu estou trabalhando de casa, eu estou recebendo dados aqui. Sim. Mas eu tenho que ter uma estrutura de segurança, eu tenho que ter um antivírus no meu computador, eu tenho que fazer backup dos meus arquivos, eu tenho que ter uma segmentação de rede, ou seja, a rede que eu uso para ver o YouTube não pode ser a mesma rede que eu uso para trabalhar. Eu tenho que separar a rede. Eu tenho que ter uma proteção nessa rede. Essa rede tem que ser criptografada. Talvez tenha que usar uma VPN nessa rede. Então, vamos dizer que isso é a base. Entendeu? Depende das ferramentas que você usa, custos, mas hoje no mercado a gente tem diversas opções para isso. Certo? Inclusive algumas acessíveis, né? Que são E ali. até gratuitas. E até gratuitas. Olha que Às importante. vezes o custo que você vai ter é a manutenção do técnico. Que o cara, às vezes você tem que pagar lá um valor mensal para ele dar um suporte. Mas às vezes tem muita solução que é gratuita. Você pode adotar soluções gratuitas no mercado. Sim. Nada E como aí a consciência, né? Exatamente. Aí a questão do cadeado que você falou. Imagina que aquele do site lá que você entra, tem o HTTPS. Isso aí para empresas que fornecem algum tipo de serviço via internet. É interessante ter essa criptografia no site, né?
Tô vendo que aí o pessoal tem algumas perguntas. Não sei, Ivene, se quer focar um Sim, pouquinho na sim. pergunta do pessoal. Vamos lá, vamos responder a pergunta. É importante contratar pelo menos uma consultoria, pois é bem ampla essa implementação. Pelo menos para Importante. tirar as dúvidas, né? Pelo menos para você não vamos dizer assim, não Não, gastar bala. Não gastar bala à toa, né? não ficar Pelo menos você alheio, já vai. né? É que na Exatamente. verdade é nadando numa maré de que você não sabe se vem um tubarão, se vem um peixinho, como é que acontece isso, né? Então é a Exatamente. consciência, exatamente. Essa consultoria ela serve também para prevenção de riscos. E Com daí a gente certeza. tem outra aqui, ó. Estão multando as empresas? Uhum. A NPD ainda não, que é a autoridade nacional, né? Que nem a gente falou lá atrás. Hoje ela está fazendo um papel mais educativo, mas outras entidades já estão multando. Até a última vez que eu vi já tinha 44, 46 multas aí entre PROCON, Tribunal de Justiça do Trabalho, Ministério Público, Senacom. Então já rolou algumas multas aí usando a LGPD como base. Show. Como ocorrerá a fiscalização de cumprimento da lei? Esse é um material que vai sair ainda, tá, da NPD. Eles estão em vias de concluir essa questão de fiscalização. Eles estão fechando parcerias com instituições, por exemplo, já fecharam parceria com o CAD, com o Senacom. Então eles vão dividir as bases de dados, tá? Então vai ser meio que dividida a fiscalização entre essas entidades. Eles têm parceria com a Polícia Federal também já, então até porque a NPD ela é uma entidade nova, ela não tem tanta mão de Regulamentação. obra, ela não tem tanta mão de obra, então está faltando também extrair o cálculo das multas. Então tem essas pendências aí da questão da fiscalização, tá? Então se você entrar lá no site anpd.gov.br, tem os materiais que você consegue baixar e você consegue ver como é que está atualmente essas questões aí. Tá? Já tem algumas coisas lá explicando, mas não está fechado, definido o escopo, tá? E o porquê que a gente bate tanto nessa tecla, né, Mauro? Porque hoje ainda existe uma possibilidade de que você haja de forma preventiva. Então, diante de toda essa regulamentação da deficiência da mão de obra, né, é possível que você já implemente e se torne adequado no momento que, de fato, essa fiscalização for mais assertiva e mais agressiva, inclusive, né? Sim, a gente diz que tem ondas aí e a gente acredita que quando tiver mais maduro essa questão, tanto a conscientização do empresariado, a conscientização dos titulares, aí não vai haver desculpa. Né? A gente vai falar, olha, a gente está, sei lá, 1 ano, 2 anos avisando vocês, produzindo cartilha, produzindo manuais, e você não se adequou? Qual é a sua desculpa? Sim, Né? sim. E aí já começa que a lei foi assinada em 2018. Teve um período de vacância de 2 anos para as empresas correrem atrás, estudarem, fazer alguma coisa. A lei entrou em vigor no ano passado. Já faz 1 ano que ela está em vigor. E aí a autoridade não está dando, vamos dizer assim, esse chá de ter alguma coisa assim de ser mais educativo. Aí não vai ter desculpa, né? Aí Sim. desculpa, mas Mas sinto muito, né? E daí sinto é bem muito, né? complicado, né, esse contexto, inclusive, que você trouxe para nós de um cliente que em 15 dias necessitava dessa implementação. É bem complicado porque daí você faz um trabalho mais pontual e não e talvez não tenha esse tempo de ir regrando. Hoje a gente ainda tem esse tempo, né, dessa implementação. Eu aconselho muito. Você não vai fazer tudo, não tem condições de fazer tudo, mas faz que nem você disse, pega um módulo. Vamos começar com os mais críticos. Um canal de comunicação com o titular. Vamos colocar uma vez de privacidade. Vou correr atrás de uma formação, um curso aí gratuito. Tem cursos gratuitos de LGPD que o próprio governo disponibiliza. Né? Talvez, Eviane, se quiser, eu te mando os links e você compartilha aí com o pessoal da Sim. live, né? Vamos compartilhar nos stories, a gente pode colocar também lá no conteúdo do feed. Vamos compartilhar sim, muito Isso. importante. Então tem esses cursos aí que o próprio governo disponibiliza para explicar sobre a LGPD,
Então, assim, tem material já, tem muito material disponível que o próprio empresário pode correr atrás, né? Para se Sim. aprofundar um pouco mais, até mesmo na questão que ele for contratar o consultor, sim. Sim. Mauro, tem uma pergunta bem importante aqui do Key Viagens e Negócios. Aliás, tem Uhum. duas perguntas que eu achei bem interessante. Quais são os dados mais importantes a proteger? É uma delas. E LGPD tem orientação específica? Tá, vamos lá. Quais são os dados mais importantes para proteger? Eu diria que todos, né? Se você tratar dados, são todos. Mas a gente tem o que a gente chama de dados sensíveis. Né? Dados sensíveis É, são isso tudo falando de um contexto, só para esclarecer inicialmente, de dado pessoal. Né? Dado dado pessoal. pessoal. Isso, só dado de pessoa física, aí, tá bom? A própria lei, ela cita dados sensíveis, que são dados que podem gerar um constrangimento ou algum tipo de preconceito para a pessoa. Esses dados, não sei se vou lembrar de cabeça todos, mas são dados biométricos, dados de saúde, dados de orientação, vida sexual, dados genéticos, dados políticos, religiosos, filiação sindical, etnia. Não lembro se eu deixei passar mais algum, mas Resumidamente, todos aqueles dados que são possíveis passíveis de identificação. Então, quando eu consigo ligar esse dado à pessoa, eu tenho aqui um dado sensível. não, na verdade, tem um dado pessoal e tem um dado pessoal sensível. O dado pessoal pode ser o seu nome, RG, pode ser o endereço da sua casa, que te identifica de forma indireta. Agora, o dado sensível é aquele dado que você, por exemplo, pode sofrer um preconceito, talvez numa entrevista de emprego. E Ou isso você, abrange também o RH, né? Que é bem importante estar sempre conectado com essa. exatamente. Ou você, por exemplo, você pode na rua, você pode sofrer uma agressão se souber que você da sua orientação sexual, né? Você pode sofrer um ataque de homofobia. Uma Então, situação isso vexatória, né, diante desse contexto. exatamente. E esses são dados sensíveis, que a própria lei cita, tá? Também tem a questão de crianças e adolescentes e de vulneráveis, tá? Mas enfim. É E uma também seara. isso sendo bem direto. Esses seriam os dados principais a se proteger. Mas volto aqui e reforço. Cada empresa tem sua realidade. Às vezes, um conjunto de tratamento pode tornar aquele dado sensível. Sim. Então vamos dizer que talvez você só colete nome, RG, mas você junta esse nome e RG talvez com o dado bancário da pessoa, com mais uma. Talvez você pegou, teve acesso ali também a uma senha, e teve acesso ao código do cartão, você juntou tudo isso aí e virou sensível, porque você pode talvez ali ter acesso à conta bancária. Então tudo depende do contexto, como esse dado está sendo organizado e tratado, entendeu? Sim. Então por isso que é importante esse trabalho do mapeamento e observar para que está sendo usado o dado, entendeu? Bom. A segunda pergunta é: LGPD tem orientação específica? Eu gostaria de entender um pouquinho melhor essa questão da orientação específica para eu ser mais É. assertivo na minha Eu resposta. acredito que orientação específica como um passo a passo, né? Orientação específica de como, talvez me corrija que viagem se eu estiver errada, ou se for uma pergunta diferente. Mas orientação específica para procedimento. Temos aí algumas metodologias, tá? A mais famosa é SGPD, o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, que é uma metodologia testada e aprovada da União Europeia, ok? Então ele tem alguns passos, 6 passos, que é a parte de a parte de orientação, nossa, agora eu esqueci, mas são 6 etapas que você tem ali, que é mais ou menos resumindo o que a gente falou, aquela parte que a gente reúne, faz a avaliação, depois a gente organiza a equipe, depois a gente vem para a parte de mapeamento, depois da parte de mapeamento a gente vem para a parte de implementação, certo? Que implementação é o quê? A gente identificou no mapeamento os riscos, então a gente vai falar, olha, a gente tem que implantar esses controles. Né? A gente tem que implantar um firewall, tem que implantar um backup, tem que refazer os contratos,
Aí vem nessa parte de implementação. Depois dessa parte de implementação, a gente vem para a parte de monitoramento, que a gente revisa se está tudo funcionando, e vem para a governança, que é você manter o sistema de gestão. Acho que ó, ele colocou aqui um complemento sobre o que proteger e procedimento para seguir. É basicamente essa junção aí. Certo. Mauro, deixa Isso eu daí, então, só pode para falar. concluir aqui, sim, tem a LGPD ela não especifica, tá, o que tem que ser usado. Ela fala sobre boas práticas. Então, quando a gente entende boas práticas, a gente entende metodologias consolidadas no mercado. Pode ser uma ISO, pode ser um NIST, pode ser metodologias desenvolvidas por outras autoridades europeias, canadenses, enfim. Vai do contexto da empresa aquilo que melhor se adequa, entendeu? Eu tô visualizando aqui o tempo da nossa live. E daí eu queria te fazer uma pergunta. O que nós que estamos aqui assistindo não podemos sair dessa live sem saber? Uma dica assim de ouro que para as pessoas que estão aqui, que se comprometeram, que estão com a gente durante todo esse período, para que a gente possa aí agregar valor para essas pessoas. Bom, o que a gente não pode esquecer é que, essencialmente, que a privacidade de dados, ela preza principalmente por ser preventiva e não reativa, tá? Nossa. Então assim, não espere acontecer para tomar uma ação, né? Isso é até uma cultura nossa, brasileiro, a gente deixa tudo para a última hora, mas a lei ela deixa isso bem claro, a lei é clara nesse sentido que você não pode ser reativo, tá? Você tem que tomar as medidas, se antecipar aos riscos, e isso vai te dar a questão da boa imagem, né? Vai te passar a confiabilidade que você fez sua parte, tá? Não vou dizer que, assim, eu não vou garantir que você seguindo o que um consultor disse, você aplicando todas as técnicas, você vai estar invulnerável, não. Segurança 100% não existe, tá? Pode acontecer alguma coisa aí, mas você tentou. E isso tem um grande peso para a autoridade, entendeu? E eu acho que de novo, né, essa boa-fé que a gente falou o momento todo. Então, a partir do momento que você estabelece algumas ações dentro da sua empresa, você assume ali a responsabilidade e lida com essa situação. Porque, naturalmente, pode vir, sim, uma advertência, pode vir uma notificação, mas você já tendo essa seara de dados, essa busca, essa esteira, você consegue, diante dessa notificação, desse posicionamento, melhorar, né? E daí na implementação você mesmo colocou com o ajustar diante do caminho, porque ajustando eu tenho a assertividade de personalizar e colocar na minha empresa exatamente o que eu preciso para estar seguro, entendendo que óbvio o risco ele pode acontecer, inclusive com relação a esses colaboradores ou pessoas que não estejam comprometidas ou integradas. Trazer para essa realidade a integralização deles e comprometimento. Exatamente. E uma vez que você tem essa integralização, se ocorrendo um fato desse, você recupera muito mais rápido o controle da situação. Porque, tá, Sim. beleza, aconteceu, mas a gente tem um plano de ação. Vamos seguir o plano de ação. Vamos fazer o que a gente planejou. Isso. E aí você recupera, volta. Um exemplo clássico, a loja Renner. Ela bateu o recorde de retorno após um ataque de ransomware. Nenhuma empresa no mundo, retornou em 48 horas as operações. A Renner voltou justamente porque ela cumpriu o requisito básico. Tenha backup, valide e teste sua rotina de backup. Pronto. Em 48 horas eles voltaram. É o básico. Lembra aquilo que eu falei? A base, Sim. o básico. Sim. Então, assim, se fizer o básico ali, bem feito, como prego as boas práticas políticas, já resolve muita coisa. Sim. Sensacional. Mauro, quero agradecer a sua participação, foi muito importante, né? Eu trabalho muito a conscientização jurídica, a conscientização para que pessoas não tenham ali problemas futuros e se antecipem com relação a essas questões. Então foi um prazer te receber aqui, né? Trazer esse contexto para as pessoas te conhecerem. E nos colocamos à disposição, né? Caso existam mais dúvidas, mande para a gente no direct, mande para a gente de alguma forma, para que a gente possa te atender.
Exatamente. O prazer é meu, eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade. Eu acredito que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Uma frase aí que eu uso muito, compartilhe, o conhecimento oculto é um conhecimento morto. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente falar, passar essa informação, mais fácil vai ser a conscientização, mais fácil é até mesmo o processo de adequação, porque você começa a trocar figurinha com outros conhecidos, com outros amigos, e você vê que não é um bicho tão grande assim. É complicado, é um pouco difícil, mas não é impossível. E com a boa vontade, com a colaboração de todos, a gente consegue chegar lá e você vê que é uma estrada até mais tranquila do que você imaginava. É. Eu acho que o complexo ele se torna simples à medida que eu visualizo e tomo as medidas necessárias. Então, pode ser difícil? Até pode, mas é simples. É simples. É começar a estabelecer estratégia e caminhar. Exatamente. Alguém perguntou aqui se a live fica salva. Sim, a live vai ficar salva. Deus ajude que eu consiga salvar ela aqui, mas acho que sim. E daí, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Uma excelente noite a todos. Foi um prazer ficar aqui com Exatamente. Pode ir vocês. lá no meu direct, que qualquer coisa, qualquer dúvida, também estou à disposição aí, sempre para chamar. E qualquer outra live, se quiser, algum outro tema, estou à disposição aí qualquer hora. Sensacional. Gratidão imensa, Mauro. Até mais. Gratidão é minha. Até mais. Uma Boa excelente noite. noite a todos. Tchau.